A santa paz de Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o irmão ancião Isaías Francisco Morato e hoje vamos falar sobre a reforma do clero. Se inscreva no canal, aperte o sininho de notificação, fique por dentro de tudo o que acontece, as informações e estudo desse canal. Venha fazer parte desta família. Meus irmãos, meus amigos, nós acabamos de falar um episódio anterior sobre a reforma e o início, reforma política, reforma teológica, religiosa, e agora vamos para a segunda parte, a reforma do clero. Quando Isabel e Fernando herdaram a coroa dela, devido à morte do meio-irmão de Isabel, Henrique IV, a Igreja espanhola se encontrava em grande necessidade de reforma naquela época. Durante vários anos de incerteza política que precederam a morte de Henrique IV, o alto clero havia se dedicado a práticas belicosas, que, segundo vemos no livro anterior, era característica de muitos prelados, lá no fim da Idade Média. Mas nisso, a Espanha não se diferenciava do restante da Europa, pois os seus bispos com frequência se tornavam grandes guerreiros do que os pastores, e eles começaram a se envolver nas intrigas políticas daquela época, não para o bem dos seus rebanhos, do seu povo, mas pelos seus próprios interesses políticos e econômicos. Um exemplo disso foi o arcebispo de Toledo, Dom Alonso Carrillo. Como nós veremos mais para frente no próximo livro, foi um dos principais arquitetos da subida política de Isabel e do seu casamento. Se inscreva no canal, você que ainda não se inscreveu, venha fazer parte da família. Aqui nós falamos sobre livros apócrifos, ensino bíblico, partes do que está escrito na Bíblia Sagrada. Ensinamos alguns assuntos sobre religiões, graça, misericórdia, favor sem merecimento. O baixo clero, mesmo que se distante do poder dos luxos, eles não estavam em melhores condições de servir a população. Os sacerdotes eram ignorantes, a maioria deles. Quando alguém simples vinha fazer alguma pergunta a eles, já vinham com palavras agressivas sobre religião. Mas na verdade, eles mesmos nem entendiam o que falavam. O alto clero recolhia a maior parte da finança na igreja, e os sacerdotes viam-se envolto daquela pobreza humilhante. Mas frequentemente eles cuidavam dos seus trabalhos pastorais. Ainda que se tratava de cumprir as regras da monastia, outros se praticavam a vida mole. Havia casas religiosas governadas naquela época, não segundo as regras e as leis, mas sim ao desejo dos seus monges. Em muitos casos eles se descuidavam da oração, que era a principal ocupação dos religiosos naquele tempo. E eles não davam importância ao celibato. E os filhos bastardos dos bispos naquele tempo se moviam com largueza no meio da nobreza naquela época.
reclamando abertamente o sangue de quem eles eram herdeiros. Até o digníssimo Dom Pedro Gonzales de Mendonça, quem sucedeu a Dom Alonso Carrillo como um arcebispo de Toledo. Esse digníssimo tinha pelo menos 2 filhos bastardos também, a quem mais tarde, no arrependimento do arcebispo, Isabel então declara como legítimos. Ah, mas se isso tivesse ocorrido no alto clero, a situação não seria boa entre os padres paroquianos. Muitos deles viviam com suas concubinas e os seus filhos. E visto isso que não havia permanência de casamento entre eles, a rainha Isabel e o rei Fernando haviam subido juntamente ao trono de Castela, que, segundo estabelecido antes do casamento, Fernando, o rei, não podia intervir nos assuntos de Castela, porque ele era de Aragão. E também Fernando, o rei, não podia intervir nos desejos da rainha, porque ela era a sucessora do trono. Porque ambos, se tivesse no reinado, mas se ela tivesse mais poder, força do que o marido Fernando, jamais ele poderia usar de autoridade como homem e rei acima da rainha. Mas a atitude dos cônjuges era somente para a vida eclesiástica religiosa. O rei Fernando tinha muitos contatos com a Itália. Uma atitude renascentista de quem vivia na igreja. Alguns instrumentos como fins políticos havia pegado a ele. Geralmente, quando as pessoas falam de reforma de alguma igreja, vamos reformar uma igreja. Eles acham que a reforma é feita somente daquela igreja que foi feita, mas a reforma existe há muito tempo atrás, e essa reforma é política, econômica e também religiosa. A rainha Isabel era uma mulher devota que seguia rigorosamente as orações naquela época. Mas, por ela ser tão devota e religiosa, o que estava acontecendo no clero era um grande escândalo. Mas para o rei Fernando era um pouco diferente. A preocupação dele era aqueles poder dos bispos em grandes senhores feudais iam se converter. Então, em consequência de quando os poderes políticos do rei Fernando coincidiam com os propósitos dos reformadores da rainha Isabel, aí a reforma marchava adiante. Mas quando não coincidia, a rainha Isabel tomava a frente e fazia a tua vontade em Castela. E assim também a vontade do rei Fernando em Aragão. Ou seja, se o rei Fernando desse uma ordem, as pessoas ficariam duvidosas a dar o primeiro passo, mas se a rainha desse, todos obedeciam. Os reis católicos, com a finalidade de reformar o alto clero, obtiveram então a força de Roma com direito de nomeação. Mas o rei Fernando via isso com um ponto de somente político. Mas a coroa
não era tão forte se não contasse com o apoio e a lealdade dos prelados. Porque naquela época os papas tinham grande força como reis. Isabel via esta grande realidade e concordava-se então com o rei Fernando, seu marido. Quando a rainha Isabel dava algum conselho para o rei Fernando, ele sempre ganhava ou dava certo nos seus objetivos. Mas a rainha não estava convencida neste assunto de reformar a igreja. Porque naquela época os líderes das igrejas não estavam certo com a doutrina de Deus e ela achava bem difícil de mudar essa situação. Ela achava que para mudar essa situação o único meio era tirar todos e nomear pessoas novas aos cargos. Ela procurava nos mínimos detalhes pessoas idôneas para ocupar a vaga daqueles que não estavam dando certo na doutrina da igreja. Em Aragão, então, o rei Fernando estava indo procurar o arcebispo Zaragoza a seu filho bastardo, Dom Fernando, que já estava naquela época com 6 anos de idade. E de todas as nomeações que a rainha pôde fazer, graças às suas gestões no país da Roma, nenhuma delas teve consequências tão notáveis como aquela de Francisco Ximenes Cineiros, a quem foi feito arcebispo de Toledo. Cineiro, por sua vez, era um frade franciscano, a quem se combinava a pobreza e as austeridades franciscana com humanismo erasmistas. Antes dele ser arcebispo, havia dado amplas mostras com o seu temperamento e a sua erudição. Desde jovem, ele havia se chocado com os interesses do arcebispo Alonso Carrilho. Foi preso e ficou 10 anos sem ceder. Mas enquanto ele estava preso, estudava hebraico e aramaico. E foi também visitante da diocese e da Sigüenza, cujo, naquela época, o bispo se ocupava com o seu rebanho. Decidiu a retirar ao mosteiro franciscano. Então esse monge tirou esse nome dele de Gonçalo e então renomeou-se a Francisco. Quando então Dom Pedro de Gonzales de Mendonça sucedeu o arcebispo Carrilho, e ele falou para a rainha que já tinha tomado seu sucessor, o douto e devoto Frei Francisco. Então deixou ele viver no mosteiro com o seu devoto e simples jeito de pobre. E assim foi tão bem quisto que foi um dos conselheiros da rainha. Mas quando o cardeal Mendonça faleceu, este Frei ficou em seu lugar. Mas o rei Fernando não queria muito bem isso, pois ele tinha um filho bastardo com o nome de Dom Fernando e queria nomeá-lo no lugar. Mas a rainha não deixou e continuou firme na sua decisão. E sem que deixasse Ximenes saber do que estava acontecendo,
enviou diretamente o nome dele a Roma, onde Alexandre VI o nomeou como arcebispo de Toledo. E assim aconteceu então, foi nomeado e o Papa Alexandre VI veio a nomear então o arcebispo. E essa triste história ficou na memória de todos. E as bulas de nomeação de sineiros a este grande reformador da Igreja Espanhola. Então, Frei Francisco foi o grande reformador desta era. Quando a rainha nomeou, então, o Frei, ele não quis aceitar. Mas o Papa Alexandre fez outra bula e ele foi obrigado, então, a aceitar. Então a rainha Isabel e o Frei Francisco colaboraram com a reforma dos conventos. A rainha se preocupava com a casa dos religiosos e o arcebispo com os monges e os religiosos. A rainha Isabel era inteligente e fez amizade com todas as freiras daquela época e também com as religiosas. Ia na casa, almoçava, tecia e ajudava-las. Porém, ela sabia de tudo o que acontecia no seu reinado e na parte religiosa. Fique atento nos próximos capítulos que vamos falar aqui. Porém, vamos falar sobre os processos que foi enviado a Roma por causa da rainha. Se inscreva no canal, aperte o sininho de notificação, compartilhe e vamos juntos estudar o que é graça, doutrina, conhecimento, verdades e vamos saber o que é religião. Deus abençoe.